Olá, pessoal, que bom ter vocês aqui. Hoje, a nossa primeira aula das 10 aulas que vão seguir aí pela frente, né, nessas 10 semanas. E nessa primeira aula, a gente quer trazer um pouquinho para vocês o porquê que a gente está aqui, tá? Então, o objetivo desse curso é que a gente possa percorrer o caminho da salvação, né? E o caminho da salvação se dá através de três coisas, né? A salvação, que é crer em Jesus, né? A cura e a libertação. Tanto que a palavra salvação, ela significa sozo, e sozo tem essas três amplitudes, é muito maior do que só a eternidade com Deus, né? Então a gente vai entender nessas aulas como que a gente vai retomar ou viver nesse caminho de uma forma que a palavra diz, tá? Então serão 10 aulas, cada uma com tema, mas é uma construção, porque vai sendo colocado princípio sobre princípio, onde vai ser construído todo o tema da santificação e da salvação, tá? E nesse primeira aula, eu queria falar um pouquinho de vocês qual que foi as nossas grandes perdas e como que Jesus aponta essa retomada, né, desse caminho de santificação, de morte desse homem caído, para nascer esse homem, essa nova criatura, né? Que a Bíblia fala tantas vezes. Então, a Bíblia fala bem claro que o objetivo que Jesus veio na Terra seria para tirar o pecado do mundo, tá? Tá lá em João 1:29 fala: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o objetivo da vinda de Jesus foi restaurar aquilo que foi perdido no Éden, tá? Para que a gente voltasse para o nosso destino, para restaurar o homem, para ele voltar a glorificar o nome de Deus completamente, porque foi para isso que a gente foi criado, né? Para governo, para cuidar dessa terra que a gente entregou através do pecado nas mãos daquele que é o acusador dos irmãos, né? Para Satanás. Tá? Então, a Bíblia ela mostra por toda, de Gênesis a Apocalipse, como que Deus vai construindo o plano perfeito, né? Que ele termina com Jesus e dá continuidade em nós, né? Para que a gente possa alcançar esse lugar. Então, é que a gente, como se a gente trabalhasse no plano perfeito com uma parceria. Então, ele mandou Jesus, do plano do Deus conosco, ele fez, restaurou isso através de Jesus, e a gente vai ter que restaurar a glória da segunda casa, né? Então é isso que Jesus ele deixou para a gente. Então ele fez, ele concluiu a primeira parte do plano, que era deixar o Deus conosco, que é através do Espírito Santo, para que a gente pudesse ser capacitado através do Espírito Santo a nos arrepender dos nossos pecados. Tá? Então tem duas figuras que eu queria trazer para vocês nesse dia, né? Uma é a figura do batismo, tá? Então lá em Marcos fala assim, olha, quem crer e for batizado será salvo, tá? Então, o crer e o batismo, tá? O batismo é uma profecia sobre aquilo que o crer iria nos levar. Então, a gente entrega a vida para Jesus e nessa entrega ele quer que a gente caminhe por tudo que a palavra diz que vai nos devolver para esse lugar ou vai nos levar para esse lugar de morte e ressurreição para uma nova vida. Tá? Então, o batismo é o primeiro lugar que aponta para a santificação. Olha, você vai crer em Jesus, mas tem uma segunda parte, tá? E essa segunda parte é você morrer. Morrer como Jesus morreu, mas ser ressuscitado e glorificado com ele, tá? Só que isso, gente, é uma profecia. Ninguém que desce as águas nasce, ele já sai diferente, né? Claro que já está muitas coisas acontecendo ali, mas nova criatura tem um tempo de glorificação que vai chegar para aqueles que vencerem, chegar lá na eternidade, tá? Então, essa figura do batismo é a santificação, ó, você vai ter que morrer, tá? Você vai ter que morrer para o mundo, você vai ter que morrer para você, e você vai ter que deixar a vida de Jesus ela entrar de tal forma em você que você vai se tornar ele, tá? E a outra figura, né? Mas se eu não morrer, né? A Bíblia fala que não há mais condenação, tá? E Jesus já levou todos os meus pecados, ele já morreu para levar todos os meus pecados. Sim, a obra dele foi feita.
para que através do Espírito Santo a gente pudesse fazer a nossa obra, que é através do Espírito Santo a confissão, o arrependimento e a metanoia, a mudança de mente que isso vai trazer sobre nós, tá? Fora isso, a gente até pode voltar para o lugar de condenação, né? Porque a Bíblia também fala isso, né? Então, essa característica do batismo é justamente uma profecia, tá? Mas tem uma outra figura, né? De tantas figuras que a Bíblia sempre traz muitas figuras para falar do mesmo tema. E a outra figura que ela fala é da cruz, tá? Jesus fala lá em vários textos, né? Mas fala lá em Mateus 10:38, Lucas também fala 2 vezes que quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Ou ainda fala, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e negue-se a si mesmo. Então, negar a si mesmo, essa característica de morte, ela pertence à obra do Espírito Santo em nós, mas que só vai acontecer se a gente permitir, né, o mover e trabalhar em comunhão com a água que purifica e que lava, para que isso ocorra nas nossas vidas, que é a palavra de Deus, né? Por quê? Porque a gente vai ter que se santificar da forma que a Bíblia diz, e não daquilo que a gente acha que deve fazer, né? Não é por rituais, não é por costumes, não é por cultura cristã que a gente santifica, né? Cultura evangélica, mas sim pelo que a palavra diz, tá? E a cruz, ela tem o seguinte significado, né? Então, a cruz, quando ela foi criada na época dos babilônios, dos povos assírios, e ela tinha a função de, principalmente, quando um povo era subjugado pelo aquele que era mais forte, né? Ele crucificava os inimigos, tá? Né? Para falar, olha, nós temos poder. Tá? Mas no Império Romano, a cruz era usada como assim, ó, se você fez algo errado contra as leis do Império Romano, você vai ser crucificado. Tá? E era a pior morte possível, assim, né? Entre todas as estudadas por aí, a crucificação era terrível, tá? Então, era algo extremamente de punição, tá? Então, assim, os nossos pecados, ele tem o salário de morte, né? Então, o salário do pecado é a morte, tá? Mas não é só a morte assim, ó, você vai morrer, né? Tem todo o peso do pecado, que a cruz representa isso, tá? Mas ele fala assim, ó, você vai ter que carregar a sua cruz. Ué, mas a gente Jesus já não nos libertou? A cruz não foi ele que carregou pra gente não ter que carregar? Não, tá? E na cruz romana, ela tinha característica assim, olha, de quando alguém morria, tinha a acusação da pessoa. Por que que você está morrendo? Então, Jesus, ele foi acusado, ele nunca falou isso, tanto que tem o versículo que fala que ele não falou, né? A sua acusação, que está lá em Mateus 27:37, que ele falava de si, os fariseus falaram que ele estava falando que ele era o rei dos judeus. Então, os fariseus não acharam nada para acusar Jesus na lei, eles não conseguiram acusar Jesus na lei judaica, né? E até Pilatos falou assim, olha, esse homem, eu lavo minhas mãos porque esse homem é justo. Mas, mesmo assim, por causa de toda a pressão daquele povo, da igreja, da época, acabaram soltando Barrabás e crucificando e prendendo Jesus. Só que no caminho até o Gólgota, tem um dos textos que fala que ele estava levando a sua cruz, lá em um dos textos fala que tinha um homem por ali passando, chamado Simão, um sirineu, e a palavra Simão ali vem de ouvir, escutar e obedecer. E Sirineu, com o semblante de homem, estava falando, olha, vocês vão ter que dividir essa cruz comigo, vocês vão ter que carregar essa cruz. Não tem como você crer em Jesus e não for batizado. Não tem como você crer em Jesus e não carregar a cruz dele. Tá? E na cruz, gente, a cruz é sinal de acusação. Então, todos os dois que estavam lá do lado de Jesus, sobre a cruz deles estava o motivo por que eles estavam sendo mortos, tá? Porque isso era legal, né? Tinha que ter lá. Então, lá em Jesus, lá em João 19:19, fala que o título, né,
que também tinha um título, tá? E o título, títulos, a palavra que está ali em grego, significa inscrição que descreve a acusação ou crime pelo qual um criminoso sofreu, tá? Queria ser crucificado, tá? E Jesus era escrito Rei dos Judeus, e estava escrito em hebraico e latim e grego. Então tinha acusação. Então quando Jesus falou assim, ó, você vai ter que levar a sua cruz, você vai ter que no caminho até a sua morte, você vai ter que saber quais são as acusações que está sobre a sua cruz, né? E quem que acusa? É o acusador dos irmãos. Quem que é? Satanás. E ele só acusa quando ele tem o porquê acusar, tá? Porque ele está debaixo da lei de Deus. Ele não vai poder acusar só por acusar, né? Deus vai falar assim, olha, aqui nesse livro aqui, ele vem com o livro dele, ó, fulano, ó. E ele vai falar, não, no livro aqui, tá, no meu livro tá falando que não. Né? Então ele vai comparar esses livros, tá? E essa acusação, ela se faz por pecados, transgressões e iniquidades, segundo a Bíblia, tá? E não é segundo assim, não, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Não, é segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia, nós temos acusados por duas coisas, tá? Ou porque a gente não, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ou porque a gente não amou a Deus sobre todas as coisas e não amou o próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente peca, a gente vai ferir o primeiro e vai ferir o segundo. Ou vai ferir o segundo que fere o primeiro porque Deus nos fez. Tá? Então, todos os pecados, todas as iniquidades, pecados, transgressões, que vocês vão entender o que cada um é mais para frente, vai ser contra esses dois mandamentos. Ou você está pecando contra Deus, ou você está pecando contra o próximo, e se pecar contra o próximo, pega contra Deus. Tá? Então, e é muito difícil quem não peca contra Deus não pecar contra o próximo, porque rompeu ali o amor. Tá? Então, é nesse lugar de cruz que a gente vai caminhar. Tá? É entender quais são as nossas acusações que está sobre a nossa cruz. Negue-se a si, por quê? Porque está em nós as acusações. As nossas iniquidades, elas têm o poder, os nossos pecados têm o poder de dar o direito de estarmos sendo acusados, né? E a gente vai ter que ir até a morte, né? E a morte vai falar que os nossos pecados estão todos pregados na cruz com Cristo e que a gente morreu pelos nossos pecados e vamos ressuscitar para uma nova vida, tá? Então é nesse lugar que a gente vai caminhar, nesse lugar de santificação, tá? E outra figura que fala que também que é esse lugar que a gente vai caminhar, que é a questão do lava-pés, né? Então, quando Pedro questionou Jesus lá, ele falou assim, olha, então já que você vai lavar meus pés, me lava o corpo inteiro, lava a cabeça, lava... E Jesus fala assim, ó, declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, tá? Então, o crer em Jesus é o se banhar. Mas agora a gente vai ter que tirar a poeira que nos empoeirou por toda essa nossa vida e que vem nos empoeirando e que vai precisar da gente se lavar. E como que a gente se lava? A gente se lava uns aos outros. Por quê? Mas é possível, eu consigo lavar meus pés. E por que tem que ser o outro que tem que me lavar? Porque tem outras leis na Bíblia que falam, olha, os pecados que você perdoar, lhes serão perdoados. Então, quando Jesus ressuscitou, ele foi lá encontrar os discípulos, tá? Encontrou lá os que criam, os que não criam, estava lá Tomé. E lá em João 20, 21 e 23, ele fala assim, ó, se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Então, assim, aí começa a santificação, né? Dos discípulos. Ó, aqueles pecados que você perdoar, de que você lavar os pés, lhes serão perdoados. E aqueles pecados que você não perdoar da pessoa não serão perdoados. E isso tem muito a ver com iniquidade, tá? Que vocês vão entender a diferença, né? Entre iniquidade, transgressão e pecado, tá? Então é nesse lugar, nessa figura que a gente também vai caminhar nesse curso, que é a santificação, que é lavar os pés uns dos outros, que também fala lá no Pai Nosso, né? Lá em Mateus 6,12 que fala, perdoar as nossas dívidas, que é aquilo que é devido, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, alguém que deve a outro, tá? Então é nesse lugar,
Então a santificação, ela depende da gente perdoar o que a gente às vezes vai ver no outro, não como reparar, não como julgar, não como criticar, mas sim o seu pecado que você consegue ver no outro. Tá? Então a nossa santificação vai passar por esses lugares. Então vai passar pelo lugar, né, por essas figuras. Vai passar pela figura do batismo, né, que aponta, vai passar pela figura da cruz, vai passar pela figura do lava-pés, que vai depender do outro, né? E tem outras tantas figuras que a Bíblia fala, gente, tá? Que é a santificação. Então lá, a árvore que não dá frutos, ela vai ser podada. E quais são os frutos? Frutos de arrependimento, tá? Né? Produzam fruto de arrependimento, né? Ou a figueira que não tiver folhas, tem aparência de crente, mas não tiver figos, será seca automaticamente. Tá? Então, essas muitas figuras falam da santificação. E fora, assim, tudo que a Bíblia fala em relação a pecado. Então, a palavra, o pecado, não estava lá no Velho Testamento, e no Novo Testamento não se fala mais. Né? Tem muitas cartas de Paulo que vai falar em Mateus, no Sermão do Monte, que vai falar de pecado, de iniquidades, que a igreja estava cheia. Né? Mas as igrejas que estavam cheias de pecados, mas elas tinham dons, né? Elas falavam em línguas, e daí? Tá? Por quê? Porque não aconteceu lavar os pés, não aconteceu de você ver as iniquidades, você ver as transgressões e pecados e limpar a igreja. Né? Então, assim, às vezes hoje nós estamos muito nesse lugar, né, de manifestação de dons, uma igreja fervorosa, mas uma igreja que não está limpa. Tá? E uma igreja que não está limpa, gente, a gente corre o risco de dois textos assim que me deixam muito preocupados, assim, né? Que tá lá em Lucas 13, 25 e 27, e também em Mateus 7, 22 e 23. Que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, né? Porventura temos nós profetizado em teu nome, que é um texto muito conhecido, mas a palavra final ali daquele texto, assim, né, que é a chave que a gente não para ver, é isso aqui, ó: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade, tá? Os que não se limparam dos seus pecados. E a mesma coisa é o que está escrito lá em Lucas 13, 25 a 27. Que fala: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começando a bater, dizendo: Senhor, abre a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então então direis, nós vamos dizer: comíamos, bebíamos na sua presença. O comer é a palavra, o beber é do Espírito Santo, nós tínhamos acesso a isso. E ainda nós ensinávamos nas ruas. Mas ele nos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. E volta aqui a mesma palavra, né? Que o Velho Testamento é cheia dessa palavra. E ela não perdeu o valor no Novo Testamento, que é a santificação, tá? Então é nesse lugar que a gente vai caminhar por todo esse período aí, dessas 10 semanas, é entender o caminho da santificação e entender as consequências da não santificação, tá? Que é a maldição, que é o roubo do destino, que são várias palavras que eu vou estar mostrando para vocês que a Bíblia diz, tá bom? Então é essa a nossa primeira aula, né? Eu espero que vocês continuem caminhando nessa estrada, né, do Evangelho da Paz. E vocês também vão entender o porquê que é o Evangelho da Paz, tá? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.